A proposta divulgada esta semana pelo governo federal, que prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% do total, está gerando polêmica. Os estados com maior número de municípios nessas condições são Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São 228 gaúchos e 225 mineiros. Como altera a Constituição, a proposta precisa ser aprovada em 2 turnos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Na edição de hoje, o deputado federal Dr. Mário Heringer explica a importância das pequenas cidades, ainda que elas não possuam arrecadação própria para se manterem sem repasses do Estado e da União. Vamos ouvir o deputado. Nós fizemos aqui no nosso Twitter uma pesquisa se as pessoas eram a favor ou contra a extinção de municípios. As pessoas foram mais favoráveis, um pouquinho mais favoráveis do que desfavoráveis. E eu compreendo essa posição, mas não compartilho dela. Até porque essa posição é uma posição vendida como uma posição econômica e vantajosa para o Brasil. Não é. Não é, não é e não é. Nós temos hoje a França com mais de 38 mil municípios e é do tamanho de Minas Gerais e continua sendo um país bem desenvolvido. Mantém a sua cultura local, mantém toda uma estrutura das pessoas fora das periferias das grandes cidades. Nós não estamos precisando de criar zumbis. Nós não estamos precisando de aflorar mais as diferenças das nossas periferias. Nós precisamos das pessoas vivendo e vivendo bem nas suas cidades. Então, quando você leva o poder público, você não leva só o prefeito e o vereador. O que se pode discutir nesse caso é se o número de prefeitos, o número de vereadores está proporcional ou está desproporcional, se o salário é bom ou se o salário é ruim. O que importa, o que interessa é que quando o projeto e quando as pessoas levam para esses lugares o poder público, elas levam uma série de outras vantagens. Ela leva a economia, ela leva o pequeno empresariado, ela leva o pequeno comércio e com isso as cidades se mantêm e as pessoas ficam. Ali fica a sua UBS, ali fica a sua escola e as coisas melhoram, ali chega o asfalto, ali chega o banco, ali chega o correio e isso faz com que as pessoas consigam viver em torno de uma comunidade de uma maneira mais clara, mais tranquila e sem a necessidade de sair em busca de projetos migratórios, de esperanças para as periferias. Quando alguém discute essa questão de que diminuir política é a vantagem, isso é conversa para boi dormir, isso é conversa das pessoas que querem que as coisas aconteçam para o seu benefício próprio. Continua-se falando da coisa de pegar o pequeno, matar o pequeno, mas pegar o pobre e matar o pobre. Continua-se o mesmo discurso ultraliberal. O que nós precisamos, na verdade, é de aumentar o número de municípios. Nós precisamos de fixar as pessoas e fazer com que elas vivam num ambiente nos quais elas nasceram e elas trabalham. Nós vamos cada dia mais afastar o homem do campo, nós vamos a cada dia mais afastar as pessoas das suas atividades laborais, aquela que elas aprenderam a fazer, que está lá no âmago. Essa história de acabar com os municípios pequenos começa assim. Daqui a pouco querem acabar com outros. Vamos criar cidades fantasmas. Aqueles investimentos que foram feitos lá, que aquelas pessoas que trabalharam muito para ter, vão abandonar suas casas para vir para as favelas, para a periferia do grande. Por quê? Porque o governo quer. Porque essa história de que o município não produz o suficiente para se manter, isso é conversa fiada. Os impostos que estão sobre o consumo das pessoas das pequenas cidades são delas e vêm direto do governo federal. Isso é conversa. Então, o governo não faz favor para a pequena cidade. Ele devolve parte do dinheiro que foi arrecadado nessa cidade. Ou você acha que o preço do arroz, do feijão, onde está embutido o imposto, do sabonete que o senhor usa, do papel higiênico, da telefonia, do banco, do correio, esse imposto está onde? E vai para onde? Você gastou ele onde? Você produziu esse dinheiro onde? No seu município, no seu pequeno município. Aí ele vem sob a forma, claro, proporcional dos impostos, que o governo também fez uma malandragem. Separou imposto de contribuição. O governo arrecada mais e quer entregar menos. E não é esse governo, que fique bem claro. Esse governo está querendo acabar com os municípios. Os outros governos já fazem essa distribuição do Pacto Federativo ao modo deles, concentrando o poder na União para que o município sofra, para que o prefeito precise, para que o governador precise e venha de pires na mão para submetê-los às suas ações políticas. O que nós precisamos de fazer não é aumentar o controle e o poder do governo central. Nós precisamos de pulverizar esses recursos para que esses recursos cheguem exatamente onde as pessoas vivem. As pessoas vivem nas cidades e é para lá que devem os recursos caminharem. Eu preciso que vocês, que estão me ouvindo e que têm um pouquinho de tempo para pensar, pensem mais nisso. Porque quando você fizer a opção, porque você mora na cidade grande ou nasceu na cidade grande, por uma posição dessa, você está advogando contra você mesmo. O que você vai ter
é mais gente na periferia das grandes cidades e, se fizermos uma conta rápida, serão mais em torno de 12 milhões de pessoas que estarão na periferia das grandes cidades e das cidades sem emprego, disputando emprego com você, com seus filhos, filhas pequenos, abandonados, sendo massa de manobra para tráfico de drogas, corrupção, prostituição, violência, para tudo que é de mazela, porque os pais estarão procurando aqueles empregos e estarão deixando seus filhos à mercê de bandidos. Se você pensar que você está fazendo vantagem, você está criando mais um fosso entre o pobre e o rico. Você está aumentando a desigualdade. O que acontece hoje no mundo, principalmente na América, a gente está vendo, é uma reação contra a desigualdade. Não é coisa de direita e de esquerda, não. Não se iludam com isso. Não existe partidarismo nessa coisa. É uma sociedade reagindo à sua angústia. Lá no Chile, o Piñera é de direita. Na Bolívia, o Evo Morales é de esquerda. Na Argentina, saiu um de esquerda, entrou um de direita, saiu de direita, vai entrar um de esquerda. E tem uma insatisfação geral, porque a insatisfação não é com a direita ou com a esquerda, é com modus operandi. A insatisfação é com a desigualdade. E quando nós falamos em redução do número de municípios, nós estamos falando em tirar pessoas que já estão alojadas, que já vivem uma vida, que já tem um contexto de aposentadoria, que já tem a sua horta, que já cria a sua galinha, que cria seu porco, que vive de uma maneira independente. Mais importante que isso, nós vamos matar a cultura, nós vamos matar as pessoas e os meios e as relações familiares. As pessoas não se encontrarão mais, aquela comunidade some, inexiste e mata com isso a sua história. Hoje, nós temos que pensar muito bem antes de fazer o que um iluminado da área econômica acha que deve ser feito, até porque ele entende de economia, mas não entende nada de gente, não entende de povo, não entende de sociedade, entende de umbigo e de interesse próprio. Nós estamos aqui defendendo a manutenção das pequenas cidades, assim como defenderíamos as das médias, das grandes, e mais que isso, estamos aqui envolvidos e comprometidos para que isso não aconteça. E triste ouvir de alguns políticos que ainda acham que isso é razoável. Não é razoável. Você estará matando cultura, você estará matando famílias, você estará matando dignidade, você estará matando cidadania e muito mais que isso ainda. Você estará fazendo um desserviço ao Brasil e essa sociedade como um todo. E principalmente como ser humano, você perdeu a capacidade de se colocar na posição inversa, na posição de quem precisa e fazer uma análise mais criteriosa. Eu sou o deputado federal Mário Eringer e estou aqui para quando você precisar. Obrigado pela sua atenção. Esperamos você na próxima semana. O Dr. Mário Eringer abordará mais um tema do seu interesse. Até lá!